Olá, meus alunos do nono ano, vamos para mais uma aula de português e hoje eu venho aqui trazer para vocês sobre os operadores argumentativos. O que são isso? São os conectivos que são usados para dar sentido a uma frase, ou seja, que liga uma frase ou uma oração, certo? Vamos ver aqui o nosso slide. Vamos estar vendo aqui, trouxe aqui alguns exemplos deles, dos operadores argumentativos, que lá na página 137, 139, nós vamos estar trabalhando esses dias com esses operadores argumentativos. Vamos ver aqui. O que são esses operadores argumentativos? Vamos ver aqui. São conectivos, ou seja, aquelas ferramentas que eu disse, que organizam um texto, que ligam uma oração a outra de uma forma bem organizada. A função dele é estabelecer uma ligação entre as orações para que o texto ele fique coerente, tenha coesão. Ele faz parte dos elementos de coesão em um texto. Para evitar... Para que nós usamos eles, os operadores argumentativos? Para evitar repetições. Tipo, existe centenas, gente, de operadores argumentativos. Hoje nós vamos ressaltar alguns operadores mais importantes, que são os conectivos, né? Vamos ver alguns conectivos. Aqui, operadores de oposição. Vamos ver aqueles operadores, aqueles conectivos que indicam oposição entre uma oração e outras, que são mas, porém, todavia, entretanto e vários outros que eu vou estar disponibilizando esse slide para vocês dar uma olhada. Exemplo, eu gosto de sorvete, mas estou gripada. Dá ideia de oposição, não dá? Sim, e eu sei através de que, ó, desse conectivo aqui, mas, que tem da ideia de oposição. Poderia trocar ele por porém? Sim, ó, gosto de sorvete, porém estou gripada. Posso trocar por qualquer um desses daqui que vai dar o mesmo sentido. O sentido de quê? De oposição. Vamos ver outro. Operadores de adição. São aqueles que aglutinam as ideias. Dá a ideia, sim, de que está juntando, dando continuidade. Exemplo. Nem, mas, também... Deixa eu ver outros aqui, só diminuir aqui, pra vocês verem melhor. Diminuir aqui minha tela, pronto. Daqui também, não, mais ainda. Exemplo, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Não dá ideia de adição, de somas de ideias, não é? Como é que eu sei? Pelo conectivo, que mas também, que dá a ideia de quê? De adição, de somas de ideia. Vamos ver outro. Conclusão, já está dizendo, são aqueles que denotam uma conclusão, a relação do que foi dito. Quais são eles? Logo, portanto, então, assim, enfim. Vamos ver o exemplo. Eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Não é a conclusão que eu estou falando? Por que eu não vou sair hoje? Porque não tenho dinheiro, não é isso? E como é que eu sei? Pelo esse conectivo aqui logo, que dá a ideia de conclusão. Explicação são aqueles que dá a ideia de uma explicação do que foi dito antes. Pois, porque, que, portanto. Exemplo. Eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Então, eu estou explicando por que é que eu não posso comer lasanha. E eu sei identificar nessa oração devido o quê? Devido o conectivo aqui, ó, os operadores argumentativos, pois, que dá a ideia de quê? De explicação nesse contexto aqui. Lembrando só que eles podem se repetir, viu? Mas vocês têm que prestar atenção no contexto, que dá a ideia de quê? O contexto. Conformidade são aqueles que faz referência a algo ou alguém. Conforme, como, segundo. Exemplo, segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades às suas próprias produções. Ou seja, eu estou fazendo uma referência a alguém, que no caso é o Paulo Freire. Como é que eu sei? Por esse conectivo aqui, segundo, que é conectivo de conformidade,
que faz referência a algo, a alguém, no caso é Paulo Freire. Condição, está dizendo, é aquele que dá a ideia de condição. Quais são eles? Desde que, contanto, exceto, menos que, a não ser que. Exemplo, se fizer um bom tempo amanhã, eu vou. Tá dando uma condição, que eu só vou se fizer um bom tempo, não é isso? E qual é o conectivo? Se. Lembre-se, vocês precisam estar estudando os conectivos e entender no contexto se ele está dando a ideia de quê? De condição, de adição, de conclusão. Operadores de finalidade são aqueles que denotam a razão pela qual algo acontece. A finalidade, que dá a ideia de que a razão pelo qual algo acontece. Exemplo, a fim de que, para que. Ó, eu bebo água a fim de que não fique desidratada. É uma conclusão por que eu bebo água, não é isso? Como é que eu sei? Pelo esse conectivo aqui, ó. A fim de que dá a ideia de quê? De finalidade. Vamos ver outra aqui. Comparação, que dá a ideia de comparar uma coisa com a outra. E são eles, tão, como, tal, qual. Por exemplo, um passeio no parque é mais agradável que sair pela festa. Eu estou comparando, né? O parque com a festa, dizendo que é melhor sair para o parque do que para as festas. E qual é o conectivo? Mas que dá a ideia de comparação. Operadores de consequência são aqueles que denotam uma relação de consequência em relação a um determinado ato. Consequência, o que aconteceu depois. Vamos ver. Tão, que, tal, que tamanho, de forma que, de modo que. Exemplo, o grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. Olha aí o conectivo tão que dá a ideia de quê? De consequência. O grito foi tão alto qual foi a consequência? Que acordou a vizinhança. E alternância são os que apresentam a relação de alternância entre dois polos. Exemplo, ora quero dormir, ora quero comer. Quais são eles? Ora, já, nem, que. Tem o de proporção, são aqueles que sugerem uma relação de proporcionalidade entre os elementos interligados em oração com a outra. Exemplo, a medida que, a proporção que, ó, à medida que estudo, me torno mais inteligente. Aí é uma proporção de ideias. E o segredo é dar uma estudada nesses conectivos e olhar se na frase está dando ideia de quê? De conclusão, de adição, de explicação, depende do contexto, porque eles se repetem os operadores argumentativos. Exemplo, para compreender bem o que são operadores argumentativos, vamos ver essa frase aqui. Maria quer sair, mas vai chover. Considerando o operador argumentativo de oposição, pois liga a oração, Maria quer sair, mas não poderá sair devido ao fato de chover, né? Esse conectivo aqui, mas, está dando esse entendimento para nós, de oposição. E essa mesma frase eu vou trocar pelo pois. Ó, Maria quer sair, pois vai chover. Repare o sentido da frase, ela mudou, pessoal. Completamente. Por quê? Só por causa do conectivo, do mas pro pois. Presta atenção. Agora parece que Maria quer sair justamente porque irá chover. Diz assim, Maria quer sair, pois vai chover. Olha aí. Por causa de um conectivo muda totalmente o sentido de uma frase. Dá a ideia de que ela vai sair porque vai chover. E o mas não. Dizia que ela quer sair, mas não vai sair porque vai chover. Olha como eles são, né? Como eles são importantes em uma frase. Então, vocês prestem atenção, meus alunos. Dê uma lida nesse slide que eu vou estar enviando para vocês. Vou estar enviando esse slide e vocês dêem uma lida nos operadores. E depois vou enviar uma atividade para vocês que vocês vão estar, né, trabalhando com esses operadores, formando frase, identificando. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Até a próxima aula e estudem!